Olá, minhas queridas e meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E olha só que você vai aprender a pintar comigo. Esquenta, volta às aulas comigo, Mônica Barros. Vou te ensinar ainda também a atingir o whip. Vamos para a aula! Vamos para mais um passo a passo na toalha de lavabo, dessa vez tema infantil. Aí, ó, tô com a fita crepe. Vou pegar esse pedacinho, vou colocar na parte de baixo, como eu estou fazendo. E aí, depois eu vou vincar, eu vinco com a unha, tá? Para que a tinta ela não vaze para a felpa da toalha. Vou colocar também um pedacinho na lateral, ó, para a gente ter limitação de espaço. E aí, nós vamos trabalhar somente na faixa da toalha. Vou fazer isso do outro lado. Agora, na minha bandejinha, ó, com o tubinho da aquarela silk, eu coloquei água filtrada dentro, tá? Não é a aquarela silk que tava sujo, por isso que tá meio esbranquiçada. Com a cor azul bebê, eu trouxe essa sugestão para vocês verem também que dá para fazer com a água, tá? Se vocês não têm acesso à aquarela silk. E aí, eu coloco o azul bebê na bandejinha. Vou pegar agora também o azul hortênsia. E um pouco da cor azul cobalto. Com a tinta Sol 3D Glitter Colo da Acrylex, você vai colocar também na sua bandejinha. É uma dica para vocês também trabalharem com outras tonalidades, tá? Porque a gente sempre tem o hábito de usar só a cristal. Agora eu tô com o pituá da Castelo e aí a gente vai trabalhar o fundo. Umedeço o pituá, ó, agora no azul bebê. E aí, eu pego um pouquinho também, ó, daquele glitter sol e vou para a parte de baixo da toalhinha com movimentos circulares. Mais um pouquinho, ó, e sempre vou pegando, umedecendo na água, depois na tinta e no glitter, com movimentos circulares, ó, eu vou rebolando o pincel em cima, mais um pouco e vou fazer esse processo. Agora, pessoal, eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia e também, ó, vou umedecer aí no brilho. E a gente vai colocar, ó, lá em cima e vou descendo para a cor mais clara para formar um degradê e não ficar muito marcada. Continuo fazendo o mesmo processo, tá, ó. Sempre vou, ó, com movimentos circulares, com agora o azul hortênsia, como eu tinha citado antes. Ó, peguei na tinta um pouquinho do brilho e aí vou jogando dentro do azul bebê. Agora, pessoal, ó, vou pegar o azul cobalto, tá? E aí, vou lá em cima, ó, e vou descendo para a cor mais clara. Lembrando que eu sempre vou umedecendo, tá? Na água. Aí, eu pego o brilho junto com a tinta, ó. Passo, pego o brilho. E aí, ó, vou começando lá de cima e vou descendo para a cor mais clara. Vou trabalhando sempre com movimentos circulares. E aí a gente vai mesclando bem. Pego de novo, ó, azul cobalto, glitter, umedeço na água e puxo lá em cima e vou descendo. Aí, ó, vocês estão vendo que vai ficar uma marca, né, ó. Agora com o pituá maior da Castelo, o C558, número 4, venho, ó, com a cor azul hortênsia e vou puxar, ó, para tirar toda essa marca e ficar um degradê bem bonito. E vou fazendo esse processo até ficar tudo certinho, para ficar sem marcações. Esquenta, volta às aulas com Mônica Barros. Nós vamos ter lindos trabalhos
essa é a nossa primeira videoaula, tá? Desse esquenta, onde a gente tá pintando esse pandinha. Depois nós vamos fazer uma linda pintura numa capa de caderno e também vamos ter aula de costura criativa. Então, fiquem ligadinhos, já se inscreve aí no canal e aperte o sininho de notificação. Depois vocês podem também acompanhar o vídeo abaixo, vai ter uma aula completa de como vocês tingir o IPI. Tem 4 cores maravilhosas que eu preparei para vocês. Para deixar bem certinho, eu volto com o pincel, ó, número 8, com a cor azul cobalto, e aí eu vou acertando, tá? Ó, próximo ao pandinha. Como o pituá não consegue chegar lá, então a gente precisa de um pincel menor para deixar tudo certinho. Vou fazer esse processo, pessoal, em volta de todo o pandinha. Desse lado, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez do outro lado, tá? Primeiro com a cor azul bebê, alternando com a água azul bebê e o brilho. E depois a gente vai subindo com a azul hortênsia, tá? Sempre com movimentos circulares. E lá em cima vai ficar o nosso azul cobalto. E aí, onde você não conseguir compituar, você vai fazer exatamente igual a gente fez do outro lado. Vai usar um pincel menor e vai fazer uma sombra mais marcadinha usando a cor azul cobalto. Agora, eu vou remover a fita crepe, tá?
para a gente poder começar a trabalhar o nosso pandinha enquanto o fundo seca. Nós vamos iniciar pela almofadinha do pandinha. Peguei a cor branca também, diluí na água para deixar mais ralinha, tá? E aí nós vamos preencher toda essa parte da almofadinha do pandinha. Depois de preenchido, eu vou vir com a cor azul caribe e vou fazer uma sombra, ó. Principalmente aí embaixo, ó, da mãozinha do pandinha, que é uma área bem grande de sombra, né? Lembrando que a base da almofadinha tá molhada, tá úmida, então o azul caribe, ele vai ficar mais clarinho. Faço uma sombra também aí, ó, nessa parte de baixo da almofadinha. Vou fazer uma divisão, ó, aí em cima, passo ainda com a cor azul caribe. Depois que eu fiz isso, eu vou voltar com o stencil de poá e nós vamos fazer os botões da almofada, ó. Para facilitar o stencil fica mais fácil. Se você não tiver, você pode bater com o bumbum do pincel, tá? E aí eu venho, ó, dando batidinhas, não faço movimento circular. Se eu fizer movimento circular usando o stencil, vai vazar. E aí você vai fazendo usando a cor azul cobalto. E aí, vai ficar assim os nossos botões. Usando o stencil é mais fácil, é uma forma prática. Mas se você não tem, né? Aí você pode usar o bumbum do pincel. Aí eu vou voltar com o pincel número 4, da referência 421, com a cor azul caribe, e vou fazer uma sombra em volta dos botões. Esse processo se repete por todos os botões, pessoal. Agora, com um pincel de contorno da Condo, tá? A referência dele é o 42200, são 2 zeros. E aí, você vai fazer, ó, eu tô colocando a entradinha dos botões, a marquinha onde passa a linha, tá? Usando a cor preta. E aí, você vai marcando. Depois que eu fiz, pessoal, ó, a entradinha, né, a casinha dos botões, eu posso fazer um contorno em volta também dos botões, tá? Fazer usando a cor preta esse contorno. Agora, com o pincel número 4, vou fazer as iluminações dos nossos botões.
Nós vamos fazer agora uma sombra embaixo aí da nossa almofada, tá? Vou pegar o nosso azul cobalto e aí eu vou fazer uma sombra. E vou puxando, ó, e vou deixar um pouquinho mais larga essa sombra. Para essa sombra mais larga, eu vou usar o pituá da referência 462, o número 0. Agora, nós vamos trabalhar a parte clarinha do nosso pandinha, que é o rostinho, ó. Vou diluir o branco também na água, e aí eu venho preenchendo todo esse espaço em branco. Eu vou aproveitar também, tá? E vou preencher a parte dos olhos. Com o pincel número 8 e a cor cinza, eu já venho sombreando essa parte em branco aí do nosso pandinha, ó. E fica mais fácil você sombrear, pessoal, quando a base tá molhada. Isso facilita, fica bem suave. Fazer essa sombra, pessoal, em volta dos olhinhos do nosso pandinha também, usando a cor cinza, ó. E aí, vocês estão vendo que o risco tá bem visível para vocês. E aí, eu só vou fazer a sombra e vou puxando. Faço também uma sombra, outra que é de pincel, tô com o pincel número 4 embaixo do narizinho. E vou fazer também aí uma sombra perto da boquinha do nosso pandinha. Com a cor cinza chumbo, nós vamos preencher as áreas mais escuras do nosso panda. Tudo preenchido com a cor preta, eu vou colocar a profundidade de dentro das orelhinhas. Quando eu colocar a profundidade, ó, eu já faço acabamento externo, usando a cor preta. Lembrando que os tons escuros, pessoal, eu não diluo nem na água, nem na Aquarela Silk. Vou fazer também essa sombra em volta dos olhinhos do nosso panda aí nessa parte mais escura, usando a cor preta, ó.
Agora, nós vamos fazer a sombra da mãozinha do nosso pandinha. Venho, ó, com um pouquinho do preto e também já vou aproveitar e vou fazer a divisão dos dedinhos dele. Olha só como já tá ficando fofinho, tá ganhando vida a nossa pintura. Você tá gostando dessa videoaula? Se você tá gostando, comente aí. Um pouquinho da cor cinza, ó, e aí eu venho em cima dessa parte branca e faço a sombra da sobrancelha do nosso pandinha. Agora, para a pupila do nosso pandinha, eu venho com a cor rústico e preencho aí uma parte só, tá, ó. Vou subindo, tá um pouquinho escuro, mas é o rústico que a gente tá usando, ó. Agora, ó, volto com a cor preta e aí eu vou dar uma mescladinha. Vou puxar esse preto para dentro do rústico. Então, o rústico vai ficar lá na parte de baixo e o preto vai ficar mais concentrado aí nessa parte de cima da pupila. Fazer esse processo do outro lado também, ó. Aí eu coloco o rústico bem na parte de baixo, ó. Vou puxando essa cor rústica e depois eu vou vir com um preto, pessoal. Vou deixar um espacinho trabalhando ainda dentro da pupila. Vou deixar um espacinho e vou vir aí, ó, com o preto e mesclo. Vou puxar um pouquinho do preto para dentro do rústico para ficar pronta a pupila dessa fofura. Para íris, nós vamos trabalhar aí, ó, preenchendo com azul Caribe. Aí você vai preencher as duas usando a cor azul Caribe. Isso, a gente vai trabalhar da mesma forma, ó. Vou colocar o rústico aí em cima, pessoal, ó. E depois eu venho já com preto e vou mesclar. Aí eu tô com rústico ainda, vou puxando bem devagarzinho, ó, sem pressa, acertando, para deixar um ótimo acabamento na nossa pintura. Ó, aí vocês estão vendo que tem um espaço em branco. Aí volto com preto no nariz e aí eu vou puxar para que esse preto entre um pouquinho dentro do rústico. Para a língua dele, nós vamos preencher com um rosé. Depois que eu preenchi a língua com rosé, pessoal,
eu vou trabalhar a profundidade, tá? Da boquinha dele usando o rústico, como já estou fazendo aí, ó. Essa cor aí que eu tô passando é o rústico. Aí, em cima da íris, ó, nessa parte azul caribe, eu vou vir fazer leves risquinhos usando a cor azul marinho, ó. Faço também um contorno externo, ó, usando o pincel número 4, usando a cor azul marinho. Do outro lado do olhinho vai seguir também, pessoal, da mesma forma, tá? Nós vamos fazer agora a iluminação. Aí vocês esperem secar, tá? Pra não ficar manchado. Aí eu venho com um pouquinho da cor branca, não tá diluída, é a cor branca pura, sem nada. Venho com o pincel número 4 e vou fazendo essas iluminações que vocês estão vendo. Vou fazer do outro lado do olhinho também. Exatamente como eu faço de um lado, eu faço do outro. Faço a iluminação nas mãozinhas, ó, do nosso pandinha. E aí, com um pouquinho do branco, movimento circular, usando o pincel número 4. E vou fazer lá na orelhinha também. Aí, ó, pessoal, já tô na orelhinha, ó. A iluminação segue o movimento, ó, do formato da orelha, usando um pouquinho do branco. Faço uma iluminação no nariz. Pra gente fazer o contorno da sobrancelha, eu diluí a tinta preta usando um pouquinho da água, tá? Fica mais fácil. Usando o pincel 42200, ó. Eu venho acima, não é em cima, ó. Acima com a cor preta e faço o contorno. Vou puxar também, ó, depois que eu fizer essa marquinha aí, o contorno da sobrancelha, alguns pelinhos do nosso pandinha. Procurem sempre trabalhar, pessoal, com a ponta do pincel de contorno. Deixe ele em pezinho e trabalhe sempre com a ponta, porque isso vai facilitar na hora que vocês forem puxar os pelinhos. O importante também, para ficar bem delicado, é vocês diluírem a tinta preta ou a tinta branca, a cor que você for usar para puxar pelinho, tem que estar diluída, porque isso facilita, tá bom? Vou intensificar o sorrisinho dele usando o pincel de contorno com a tinta preta diluída.
Vamos fazer a iluminação dos olhos, ó. Eu tô usando o pincel número 0 da Conda, referência 421. E aí, eu faço a mão livre essa iluminação, tá? Se vocês quiserem usar o bumbum do pincel, fica a critério de vocês. Eu gosto de fazer dessa forma, porque acho que fica mais delicado. E aí, eu faço uma pré-luz, tá? E aí, não é a luz ainda, pra ficar mais evidente. E aí, eu venho com movimentos circulares. Vou fazer de novo, ó, mais um pouquinho. E aí, eu volto, depois que eu faço esse processo, com um cantinho do pincel, ó, e intensifico para deixar mais vivo. Um stencil de estrela, vou dando batidinhas, ó, com a cor ocre e ouro. Eu não lembro, pessoal, se esse stencil, ele é da OPA ou da Litoarte, não tenho recordação. E aí bato mais alguma. Não gosto muito de muita estrela não, tá? Então eu fiz essas daí, mas se você quiser colocar mais estrela, fica a seu critério, tá bom? E aí também eu vou fazer uma lua à mão livre. Com a tinta, pessoal, 3D da Acrylex na cor amarelo ouro, ó. Eu venho, coloco na bandejinha, não vou usar o bico aplicador e sim o pincel com batidinhas para deixar mais delicado. Como se trata de uma peça infantil, e aí eu vou espalhando para trazer o efeito 3D e também do efeito dourado. Na parte de baixo das estrelas, pessoal, eu venho com um pouquinho da cor azul marinho e faço uma sombra. Nessa parte aí, pessoal, agora eu vou voltar em cima das estrelinhas, tá? E vou fazer uma iluminação usando um pouquinho do branco. Embaixo da almofadinha, eu intensifiquei também, tá? Para trazer mais profundidade, com um pouquinho da cor azul marinho. Peguei um pincel escolar, tá? Também da Condo. E aí, ó, diluí a tinta branca e vou fazer aquela chuva americana. Isso se chama chuva americana, né? Em cima aí da nossa toalha. Eu gosto muito desse processo. Vocês podem usar também escova de dente. Já aproveito que eu gosto muito desse efeito de chuva americana, diluir na água a tinta azul cobalto e aí vou colocando esse chuviscado na felpa da toalha para ficar um trabalho bem lindo e diferente. Vou fazer também esse processo na parte de cima da felpa.
Lembrando, meus amores, que tem já uma videoaula aí disponível para vocês de como tingir o grippi. E aí, o que você achou da nossa videoaula? Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho de notificação para você ser sempre notificado quando nós aqui do ateliê postarmos videoaulas. Tchau, pessoal, até a nossa próxima videoaula.